Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação e agora vamos bater um papo com o Midgerson, da revista Século 25. Olá, Midgerson, boa tarde. Olá, Gabriel, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo maravilha. Muito frio aí no Canadá? Olha, cara, agora começou a esquentar, assim, esquentar de verdade, né? Estamos a 16 graus. Ah, agora tá quente. Agora tá quente, 16 graus aqui em Toronto. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí no Canadá tem muito hater? Olha, é uma excelente pergunta para abrir essa discussão. A questão dos haters, ela é mundial, né? Ela não é só no Brasil. Mas você acha que isso vai de cultura? Por exemplo, sei lá, um japonês, ele desperta menos hate do que um americano? Exatamente, isso que eu ia colocar agora. Existe uma diferença muito grande, não só na questão cultural, mas também em questão de formação de pessoas, né? Por exemplo, o Canadá ele é conhecido mundialmente por ter uma das melhores mãos de obras qualificadas do mundo, né? Então as pessoas aqui estudam muito, né? Elas não param de estudar, é muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha faculdade. Aqui é praticamente impossível, cara, você encontrar alguém que não tenha feito um curso superior, né? Então, essa questão do ódio na internet, né? Ela varia muito de cultura para cultura. Se a gente tem, por exemplo, não considerando somente o Brasil, mas vamos pegar a América Latina ou América do Sul, né? A gente tem uma desigualdade social muito grande, né? Isso é fato. Então a gente percebe que o ódio ele acontece de uma outra forma. Ele é muito mais presente, né? Ele é muito mais sobre a minha percepção, é lógico, ele é muito mais forte, né? Do que aqui. Aqui tem, sim, algumas coisas, tal, mas o canadense ele é conhecido muito por ser polido, né? Ele não expressa uma reação de raiva, não é muito fácil você perceber um canadense expressando uma reação de raiva, né? Normalmente, se ele te critica, ele vai usar uma forma que eu chamo aqui de polite, né, para falar o que ele quer ou para mostrar para você que ele está chateado ou com raiva e tudo mais. No Brasil, né, e na América do Sul, América Latina de uma forma geral, isso me parece muito mais explícito, né, principalmente nas redes sociais. As pessoas elas colocam a raiva ou ódio de uma forma muito inconsequente, né, e aí acaba tendo desdobramentos trágicos, né, como a gente já viu aí no Brasil, tem alguns casos, né, tem um caso muito interessante, muito importante, na verdade, que é o linchamento de uma senhora na cidade do Guarujá. Isso aconteceu há alguns anos atrás, né, tinha uma página de Facebook lá chamada Guarujá Alerta, que publicou um retrato falado, né, de uma mulher que teria usado uma criança como magia negra, ritual de magia negra, essa criança morreu e tal. E esse retrato falado, ele se parecia muito com uma certa pessoa, né, de uma comunidade. E isso começou a rolar nas redes sociais, e aí as pessoas se juntaram e lincharam a mulher morreu, né? Então, isso aqui no Canadá, isso é praticamente também impossível de acontecer, porque a forma de se expressar o ódio, a forma de se vivenciar o ódio era muito diferente. Isso é uma questão humana, né? Nós somos seres humanos e a gente tem um lado irracional muito forte, muito grande, né? O Freud já dizia isso, que o ser humano é como um iceberg, né? Que a parte de baixo, o inconsciente, é só o biquinho, em cima a cabecinha lá, é o consciente, né? Então, varia muito, sim, respondendo a sua pergunta, varia muito de cultura para cultura e varia muito do perfil, né? Do perfil de uma população, se ela é mais muito qualificada em termos de educação do que outras, né? Uhum. E o ódio na internet, ele é muito ligado com o cyberbullying. É correto a gente dizer que, então, a juventude tem mais ódio na internet do que a galera adulta? Olha, é muito difícil responder essa pergunta, né? A gente não tem muita pesquisa ainda que responda essa pergunta, mas
Eu acredito muito que isso é meio parecido, né? Depende muito da situação, depende muito do momento e depende muito da causa do bullying, né? Então a gente tem, por exemplo, adultos praticando bullying com outros adultos na rede, a gente vê isso muito presente, e a gente tem crianças também fazendo isso, né? De novo, é importante ressaltar que isso é um fenômeno humano, né? Ele está na nossa natureza humana, né? Por isso é muito difícil de resolver. Tem um teórico, um pesquisador, na verdade é um antropólogo, que ele chama René Girard. Ele é francês e ele tem uma teoria chamada bode expiatório. Não sei se você já ouviu falar disso, né? Não. Mas é muito interessante o que essa teoria ela diz, né? Ela diz que o ser humano ele é um ser, né? Que é um ser de grupo, e quando ele se estrutura num grupo, qualquer pessoa que se pareça diferente, né, das ideias desse grupo, que prejudique a sintonia, né, ou a harmonia desse grupo, ela é pega como um bode expiatório. Então, o bode expiatório, né, esse fenômeno de bode expiatório, ele é a essência do bullying, porque a gente... Mas por que as crianças elas fazem bullying? É sempre um bullying relativo a alguém que é diferente, né? Uhum. Alguém que é diferente do grupo, ou porque ele é muito inteligente, ou porque ele é nerd, ou porque ele não é inteligente, ou porque ele não é bonito, ou às vezes até a pessoa bonita ela sofre bullying porque ela assim, o fato dela ser diferente, ela perturba, né, a harmonia do grupo. Isso é inconsciente, né? Não é uma coisa consciente, mas esse ponto que o Girard coloca, né, ele é muito interessante para a gente entender os fenômenos que acontecem aí em termos de haters na internet. Então, qualquer pessoa, por exemplo, um famoso, né, isso acontece muito com pessoas famosas que fazem alguma coisa, políticos principalmente, né? E aí o número de ataques na internet ele é muito grande, né? Como o caso na época que o Brasil, né, teve aquele jogo, né, o fatídico 2-1 frente à Bélgica, né? Teve um jogador que ele sofreu... Na última Copa. Exatamente, o meio-campista, o Fernandinho, ele sofreu uma avalanche de críticas e ataques por meio de haters, porque todo o ódio, né, da sociedade naquele momento, que é uma coisa humana, ele achou um alvo, né? O alvo foi o jogador, então todo o ódio foi direcionado para o jogador. A mesma coisa acontece com a política, né? A gente tem um político, todo o ódio às vezes é direcionado para um determinado político, não importa se ele é de direita ou da esquerda, né? Então, o interessante é entender por que o ser humano comete esse tipo de coisa, né? E de onde vem isso, né? Isso está relacionado a uma natureza humana, né? A uma realidade nossa, que é uma realidade muito, muito antiga, né? Muito arcaica, só que a gente ainda não conseguiu vencer isso, né, para nos tornarmos seres humanos melhores, né, a ponto da gente ter uma tolerância maior com o diferente. Então, é interessante entender todo esse movimento sob um ponto de vista antropológico, né, que é uma coisa que as pessoas elas não estão acostumadas a vivenciar e ler no dia a dia, mas essas abordagens elas explicam muito e te dão uma boa noção sobre as razões pelas quais as pessoas cometem bullying, né? Sobre as razões pelas quais as pessoas se tornam haters. Entendeu? E você acha que existe algum lugar que é mais específico esse hate na rede social, em fórum, em comentário do YouTube? Existe alguma coisa pautável onde podemos ver o bullying acontecer? Sim, e majoritariamente nas redes sociais. E aí a gente pega YouTube e Facebook. Twitter também. Twitter também é um espaço onde a gente vê bastante esse fenômeno, né? Mas os três principais pontos aí, Facebook, Instagram é mais difícil acontecer, né? Mas Facebook, Twitter são os dois aí principais, as duas principais redes onde a gente vivencia mais, né? A gente percebe mais esse fenômeno acontecendo. E o que a gente tem que fazer, ou o que a gente pode fazer
para evitar esse tipo de coisa? Olha, Gabriel, assim, é difícil. Assim, eu tenho uma clareza em relação ao que a gente tem que fazer, mas é difícil da gente ter resultados, né, a curto prazo. Mas o principal ponto é a educação, né? A gente entender melhor para que a rede ela foi criada, né? Como ela está sendo utilizada hoje em dia, né? Não só por crianças, mas por adultos também. O Facebook, a rede social, na verdade, não só o Facebook, né? Mas elas começaram lá, assim, comecinho desse século, né? 2001, 2002. E eu vivenciei isso, né? Porque eu não sou tão novo assim. E eu percebia que as pessoas utilizavam a rede como assim, por pura diversão, né? E uma diversão inconsequente, né? Eu não sei se você lembra do Orkut, né? Opa! O Orkut, exatamente, o Orkut, na verdade, se a gente pensar nos nomes das comunidades que ganharam espaço no Orkut, né? Era sempre eu odeio, você lembra? Eu odeio acordar cedo. Eu odeio segunda-feira. Eu odeio segunda-feira, eu odeio fulano, eu odeio blá blá blá. E eram muitas comunidades que trazia essa palavra ódio, né? Então, isso, para mim, mostra o quanto as pessoas, elas pegaram a rede social e usam ainda, né? Usavam e usam a rede com nenhuma senso de inconsequência, né? Nenhuma responsabilidade, mas a gente tem desdobramentos, né? Que são práticos, né? Que são materiais, né? Quando a gente tem casos como o da senhora de Guarujá. Então, é preciso ter muito cuidado com o que se compartilha, né? Como compartilha, se aquilo é fake news ou não, porque o ódio, ele mora dentro do ser humano. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, até como pesquisador, né? O ódio está lá dentro do ser humano, assim, por melhor que a pessoa possa ser, mas ela tem um traço, ela carrega um traço de ódio dentro de si. Então, quando a coisa ela fica propícia, né, como, por exemplo, a possibilidade de você expressar esse ódio de uma forma inconsequência, né, de uma forma irresponsável, e a rede ela possibilita isso, então isso é como uma descarga, né? Então, aquilo que está lá dentro sai para fora em termos de palavras, né, em termos de discurso, em termos de posts nas redes sociais. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Pensar numa educação que ela possa ser mais adequada em termos de colocar na cabeça das crianças, né? Que estão estudando hoje, o quão perigoso é usar as redes sociais de uma forma inconsequente. E aí, de carona, a gente também traz o tema do bullying, né? Para mostrar para as crianças por que as pessoas cometem bullying, né? Que isso ela vem de uma natureza muito remota nossa. Então a gente tem que começar a jogar luz, né? Porque o Freud já dizia, né, que o inconsciente é uma espécie de escuridão. Então, se a gente começa, e a educação é uma forma de jogar luz, né, nessa escuridão. Então, entendendo melhor como que o processo acontece, a gente pode se tornar mais consciente sobre os riscos, né, dessa prática irresponsável nas redes sociais. Muito bem, é uma prática irresponsável nas redes sociais que acabou, ou melhor, na vida real, que acabou indo para as redes sociais. Exatamente, E tomou uma proporção bem maior, né? Exatamente, você conseguiu captar a ideia de uma forma brilhante, né? É algo que já existia, né? O fenômeno hater não é uma coisa nova, né? Ele sempre existiu, né? Se você pegar a história do Brasil, né? Algumas eleições na história do Brasil, existia um fenômeno era panfletagem, né? Que as pessoas faziam e com mentiras, né? Fake news, mas não digital, mas em papel, né? Então, um candidato produzia uma série de fake news, né? E aí ele ia num ponto e distribuía esses cartazes como se fosse uma verdade, né? Sobre o oponente, né? Então, essa coisa sempre existiu no ser humano. A tecnologia, a internet, ela só deu
condições para que isso pudesse ser exponencializado. E aí que está o perigo, né? Esse exponenciar, né? Ele amplia a voz, né? Então, quando a gente tem muitas pessoas exponenciando o seu ódio, né? Fica muito perigoso. O que a gente tem que fazer é o contrário, né? Exponenciar o humano. Como exponenciar o humano? A gente precisa discutir eticamente, precisa de uma educação mais adequada, né? Num processo educacional mais adequado, que inclua tecnologia, não só colocando tablets nas escolas, mas discutindo a tecnologia eticamente, entendeu? Discutir o comportamento da pessoa, né? Porque muita gente acha que a internet é tipo um escudo, que você pode postar o que você quiser e falar o que você quiser, que nada vai acontecer. Houve o tempo que realmente nada acontecia. Você postava e era isso mesmo. Você era um IP e não tinha como descobrir. Hoje em dia existem meios, né, para descobrir. E aí resta o governo, a polícia, dedicação para poder investigar isso, né? Sim, exatamente. Mas a minha pergunta é, o hate na internet, ele tem que ser tratado da mesma forma que o hate ao vivo? Ou seja, é melhor a gente educar do que repreender? Exatamente. É melhor a gente educar, isso sem dúvida, né? O repreender, né, o colocar na cadeia, imputar uma pena, isso são medidas paliativas, né, que os governos eles fazem. Só que se a gente não tratar a raiz do problema, isso vai continuar eternamente, né? E o processo educacional, né, não só o processo educacional em escolas, mas a gente precisa também achar uma forma de, entre aspas, educar os pais, né? Porque não adianta também a criança ir na escola, né? Ela acessa um certo conteúdo, mas quando ela volta para casa, os pais fazem tudo diferente, né? Continua postando fake news ou continua postando comentários, né, raivosos na internet, aí não ajuda muito. Então, quando eu falo de processo educacional, né, envolvendo não só crianças, mas crianças e adultos também. Entendi. Muito bem, nós vamos ficando por aqui nesse papo de hoje. Na semana que vem, nós vamos falar sobre bioética e você vai explicar pra gente o que é isso. Isso, na semana que vem vamos falar sobre bioética, né? Vamos falar sobre uma preocupação muito grande hoje das pessoas que discutem ética, né? Que é a possibilidade de uma eugenia, né? O que é uma eugenia? Eugenia é uma seleção intencional de características de pessoas, né? Então, esse é um tema que é muito importante e que os veículos, na verdade, não estão dando muita atenção para esse tema. Estão falando muito sobre inteligência artificial, uma série de coisas, mas a gente precisa jogar a luz também nesse tema envolvendo, nessa questão envolvendo genética, porque ela é muito importante e ela pode ter um impacto imenso aí no futuro. E lembrando que todas essas discussões que a gente trata aqui, ela está presente na revista Século XXV também. Beleza, então, Midgerson, a gente se vê semana que vem. Muito obrigado pela explicação e pela participação hoje. Legal, obrigado, Gabriel. Um grande abraço. Grande abraço para você também. Muito bem, agora vamos seguindo na nossa programação.